Oi, pessoal. Tinha caído, pessoal. Tinha caído a transmissão. Nós começamos de novo aqui. Infelizmente tinha caído, mas nós já vamos voltar. Nós já vamos voltar. Aí, vamos voltar. Estamos voltando aqui. Estamos adicionando o irmão Carlos. Tinha caído, mas agora é só o irmão aceitar lá, que já chamei. Agora acho que vai. Aí, ó. Agora foi. Agora nós estamos ao vivo, irmão. Agora nós estamos ao vivo. Aí. Bacana. Eu acho que eu vou ter que segurar o celular. Aí, mas agora deu. Nós vamos falar aqui, pessoal. Boa noite, todos vocês aí que estão nos assistindo. A gente teve um probleminha no início, mas já está recuperado, já está resolvido. Nós vamos falar aqui com o irmão Carlos de Jesus, ele que é graduado em Serviço Social e Arte Cênica, é um pernambucano que hoje mora em Campinas, né, irmão? Só a sua Mora... voz tá um pouco de robô para mim. Quase eu Ah, tô. é? Será que é o fone? Pera aí. Tá melhor? Tá melhor? Alô, irmão? Ainda tá como robô. Eu acho que Aquela pode voz. ser teu me- fone. Oi? Tenta tirar o teu fone, então, pra gente ver. Desconecta do celular. Agora sim. Melhorou? Melhorou. Bacana. Então, vamos falar agora, então, sobre o... Mas ainda tem tipo uma voz de robô. Uai. Será que a gente sai e entra novamente para ver se melhora? Agora tá melhorando. Como é que tá a voz aí, pessoal? Tá bom? Tá melhor? O pessoal tá chegando aqui para a live com a gente. Ó, aí, ó. Tá bom. Eu tô ouvindo o senhor bem. Tá me ouvindo bem? Deixa eu carregar. Ah, bacana lá. O pessoal falou que tá ok, irmão. Vamos começar a conversar então sobre a população de rua, né? Está enfrentando. Vitor, tua voz uma hora fica boa, outra hora vira robô pra mim. A minha voz tá saindo bem? Perfeito. O pessoal está dizendo aí que sua voz está ok, a minha está ok. Parece que a internet é que não está muito legal, mas o sinal da internet não está muito legal, mas acho que dá para a gente conversar. Tá. Então, gente, vamos começar de novo, né? Isso. Boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu estou aqui batendo um papo hoje com o irmão Carlos de Jesus, ele que é membro da fraternidade Toca de Assis, irmão. Tive a grata satisfação de conhecer o irmão Carlos quando cursávamos serviço social pelo Centro Universitário Uni Horizontes e fico muito feliz de poder partilhar com ele essa minha angústia, vou dizer assim, em relação à população de rua. E aí eu queria, desde já, irmão, te agradecer pelo carinho, pela atenção, e queria que o senhor falasse um pouco para mim e para as pessoas que estão nos assistindo sobre o seu trabalho, o trabalho da Toca de Assis, como que o senhor vê aí as coisas nesse momento em relação ao trabalho que vem sendo feito com a população de rua,
principalmente nesse momento aí de pandemia do coronavírus. Mas primeiro que o senhor se apresente aí para os nossos espectadores. Você me apresentou, também gostaria de te apresentar, porque foi uma pessoa muito especial. Quanto a gente conversava nos corredores da universidade, trocando ideia, né? Debatendo sobre os problemas atuais da nossa sociedade, a gente que ainda estava no percurso do curso de serviço social. Mas eu quero, para quem não conhece, eu quero dizer que vou filar, viu? Eu vou colar. O Vitor Campos Ferreira, ele é graduado em ser colega, é ex-conselheiro tutelar em Belo Horizonte. Me lembro quando você estava nas campanhas, já atuava, estava em campanha, lutando por essa questão do direito da criança. Ele é da região do Barreiro, né? Atualmente é presidente do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro. Eu até hoje conversava com a minha angústia em relação à saúde, né? Ele que está bem próximo nessa questão aí, do Conselho Distrital de Saúde, lá no bairro do Barreiro, sabe melhor de que eu falar dessas angústias. Mas eu trago essas angústias a pessoas em situação de rua. No decorrer da conversa, eu vou falar um pouquinho em relação à saúde das pessoas em situação de rua. Eu já tenho 19 anos de Toca de Assis. A Toca de Assis, ela vai fazer esse ano, 13 de maio, 26 anos. Ela é muito nova, né, na igreja, mas tem um trabalho muito atuante, desde o seu início, com as pessoas em situação de rua. O mais interessante do nosso trabalho, outro dia conversando com um colega da rede daqui de Campinas, ele dizia assim para mim: irmão, a Toca de Assis, ela nos ensina muito. Eu chego, parei assim, nossa, ensinando a rede, ensinando as políticas públicas. Diz assim, não, porque vocês não é aquele serviço de cima para baixo, mas é aquele serviço de baixo para cima. E realmente, a gente, quando está com a pessoa em situação de rua, a qual a gente tem um modo muito carinhoso de chamá-lo de irmãos de rua, nós procuramos estar igual com eles, né? Sentar na calçada e conversar de rosto para rosto. Não aquele que está oferecendo algo, mas é um irmão que junto está para caminhar e fazer a história. Junto com eles, fazer com que ele saia da calçada livremente, sem nenhum método de opressão, nenhum método de querer que eles saiam da rua, respeitando essa liberdade. E em cidade a gente vai dialogando, vai conversando e, ao longo do tempo, vai despertando a consciência de querer sair da rua ou de recomeçar a vida, né? O mínimo, ter a documentação, o mínimo, a busca de ter um local para ficar. E assim é o nosso trabalho. Acontece isso há 26 anos agora. No dia 13 de maio nós vamos comemorar. Que bacana, coisa boa. E detalhe, 13 de maio, que data simbólica, né, para a inauguração da fraternidade. Para nós, né, que a gente é uma instituição católica,
tem uma grandeza porque é a festa de Nossa Senhora de Fátima, né? É um título de Nossa Senhora a qual a gente tem muito apreço e a nossa devoção da instituição e é simbólico para a gente, porque a gente, quando começou, a gente começou no pátio da Igreja do Carmo, nessa data, 13 de maio, e junto ali com os moradores de rua, a gente procura entender os que começaram, né, a entender a situação de rua. E aí, o que fazer para estar com ele. E aí não deixa de ter um lado assim muito nosso, estar com a Maria, né, a Virgem Maria, a qual ela cantou, ela foi profética quando disse assim, minha alma exalta no Senhor, e ela disse que os humildes será elevado, né? Era um canto muito... Então não deixa de ter assim um lado muito singelo, muito carinhoso com Nossa Senhora, né? Por eu ser um frei e por a minha instituição ser católica, né? Que bacana, que bacana. Pois é, irmão. O trabalho da toca, muitas das vezes, ele é um trabalho... Estou vendo aqui, ó, a Cris está dizendo que o irmão Carlos tem projetos, vamos recuperar aqui, projetos belíssimos de resgate e interseção das pessoas em situação de rua. Isso vai de encontro ao comentário do Silva Regis, o Reginaldo Silva, um grande amigo a quem manda um abraço aqui, ó. Ele fala que vê um trabalho mais intenso na região centro-sul. Ô, Vitor, tua voz continua de robô para mim e a sua imagem congelou. Eu acho que pode ser o sinal da sua internet, mas eu vou falar um pouco mais devagar. Porque hoje nós vamos ouvir mais o senhor. Ah, tá. Que eu tô bem aqui. Pois é. A Cris está elogiando o seu trabalho, falando dos seus projetos. Diz que é um projeto belíssimo de resgate e interseção das pessoas. Me ouviu? Ela está perguntando o quê? Não, ela está elogiando o seu trabalho, está dizendo, olha, o irmão Carlos tem projetos belíssimos de resgate e interseção de pessoas em situação de rua. O Reginaldo Silva, aqui de BH, ele já está dizendo que aqui em Belo Horizonte, pelo menos, o trabalho da prefeitura tem se concentrado principalmente na região central da cidade. E as outras regiões acabam ficando esquecidas. O que é que eu quero falar para o senhor com base nas duas falas aí? A toca de Assis ela é fundamental para a população de rua, né? Para a população mais vulnerável. Por quê? Porque ela atua tão simplesmente porque não tem política pública suficiente para atender a demanda desse público, né, irmão? Oi, irmão. Quase não entendo o que você fala. Ixi, vamos lá. Sim? Vamos lá. Se não tiver... Está ouvindo agora? Quase estou entendendo. A toca de Assis ela é fundamental justamente porque não tem política pública suficiente, né? Eu estava analisando nesse tempo de pandemia, né? Eu fiquei assim admirado quando eu fui fazer a estatística do atendimento
agora em março, fechando o mês de março, e eu fiquei assustado quando aqui em Campinas, porque a gente está com um trabalho muito atuante no Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Londrina. E aqui em São Paulo, em Campinas, eu fui fazer a estatística do atendimento. E eu fiquei assustado e um pouco admirado quando eu percebi que a gente passou por nós, do começo agora de março da quarentena, 1.300 pessoas em situação de rua passaram lá na nossa casa. E eu me assustei com isso. Me assustei porque é muito para um dia corriqueiro, né? E aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo e por que essas pessoas estavam nos procurando, né? Mas foi interessante que a Toca de Assis, ela sempre cutuca, né? E aí, a partir daí, conversei com um amigo meu, que é assistente social do Centro Pop. Aí eles me disseram, não, nós estamos atendendo, né? Estamos organizando uma forma emergencial para o atendimento nesse período. Mas eles nos procuram muito, porque além da gente oferecer algo para eles, a gente senta para conversar, né? A gente perde tempo, que eu falo, mas é um tempo que ganha de estar com ele para escutar. E nesse tempo a gente está também instruindo, né? Como instruir uma pessoa que está em situação de rua a lavar as mãos, a usar máscara, como dormir, estar na rua. Mas, no mínimo, assim, tentar ajudá-lo a esclarecer, né? Para que eles não sejam pegos de surpresa caso venha contrair o vírus, né? E é muito engraçado, e o engraçado é uma forma figurada de falar, é você dizer assim, irmãos, vocês na rua, vocês vão ter que dormir um pouco separado, que eles dormem muito junto por questão de proteção. Então aí a gente dizer assim, vocês na rua têm que dormir um pouco separado, um braço um do outro, né? Procurar ver um com o outro, se tem uma gripe diferente, se está com febre, e mostrar para eles, né, um pouco dessa luta, mas dessa questão de prevenção mesmo na rua. E a gente sabe que a população em situação de rua, ela se torna muito vulnerável nesse momento por diversos motivos, né? Um deles é justamente pela questão da higienização e da alimentação. Se não existem, por exemplo, locais como a Toca de Assis para se higienizar e alimentar, vai depender aí da ação do poder público, que não deixa, aliás, que muitas vezes deixa a desejar, né, irmão? Houve uma questão entre nós, né, os irmãos do Rio e de Belo Horizonte, ou de Belo Horizonte não, de Fortaleza, Curitiba, eles estão muito na rua, então noite e dia a gente teve que ver uma estratégia, né, porque os irmãos que estão indo para a rua não voltam para a nossa casa, ficam em outro espaço, porque nós temos acolhidos, e para que não haja a contaminação, né? Se caso eles serem contaminados, porque estão indo para a rua todos os dias,
Então, a gente fez um lugar de contenção para que esses irmãos que a gente percebeu que é mais jovem, que tem uma saúde que dá para enfrentar, né? E aí eles vão protegidos, se preparam, tem todo o esquema quando rua, tira o hábito, tem um hábito da rua, aquele hábito vai para a máquina, tem todo o esquema de proteção. E aí a gente ficou pensando assim, nesse momento, como é que a gente vai lidar com essa situação? Trazer para casa, nós não temos condições, porque isso é um problema de políticas públicas e das três esferas da administração pública, né? Governo federal, municipal e estadual. Eles é que têm que tomar uma providência, eles que têm que buscar meios de contenção. A gente não pode fazer isso, porque nossas casas é pequena e a gente já tem aquele que que a gente acolhe. O que a gente pensou? No momento desse, de homens que são vulneráveis, é ter uma boa alimentação, a garantir uma boa alimentação e água para beber, para que aconteça a segurança dessa pessoa que já é frágil, mas que fique um pouco fortalecido para combater, né, essa situação. Então, aí a gente viu forma, nesse tempo, não só a gente, mas tem várias congregações religiosas trabalhando nesse sentido. Então, a gente percebeu. Então, vamos ter um grupo de rua que vai todos os dias na rua dar cobertura. Não vamos conseguir para todos, porque a gente não é salvador da pátria e e nós não temos a gestão pública na mão, mas fazer uma coisa pequenininha, o pequeno, né, é fazer uma grande coisa. Então, tá mais próximo para garantir o mínimo do mínimo de um grupo que a gente consegue atingir. Eu não estou indo para a rua porque eu sou uma pessoa de grupo de risco, eu sou uma pessoa que tem pressão alta e agora predisposto a uma diabetes, mas eu fui na primeira noite de quarentena e foi muito interessante alguém chegar para mim e me abraçar e dizer assim, irmão, não nos abandone, não deixe a gente órfão, porque vocês nos entendem, vocês sabem cuidar de nós. Então eu me deparei, meu Deus do céu, né? Que cena forte. E aí a gente viu, a gente não pode abandonar não, a gente tem que estar com eles nesse momento, mesmo correndo o risco de contrair o vírus. Oi, irmão, mais uma pessoa está falando aqui, ó, conosco. Na verdade, tem o Reginaldo Silva, novamente, ele coloca aqui que na Assembleia Legislativa de Minas foi aprovado o Plano Estadual para a população em situação de rua. Agora falta a cobrança, eu entendo que da sociedade civil, para a implementação na prática, para atender esse povo que é excluído e que precisa de política pública. E a Janete, que foi nossa contemporânea de Uni Horizontes também, está dizendo que é um privilégio poder nos assistir e que, diante dos enfrentamentos da nossa atualidade, essa discussão em prol das pessoas em situação e trajetória de rua é muito importante, está nos parabenizando. Eu queria entender a pergunta para poder responder direitinho, não estou conseguindo. Não, são comentários, né, que as pessoas estão fazendo. A Luciana está dizendo que a toca sempre foi essencial na vida de cada irmão de rua, em todos os aspectos. E hoje, em meio à pandemia, mais uma vez, ela está sendo mais que essencial para esses irmãos.
que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês aí da Toca. Ah, obrigado. Pois é, irmão, e quem que financia esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem aí na Toca de Assis? Vocês recebem ajuda do governo, irmão? Uma pergunta interessante. Eu sou assistente social, me formei agora há pouco, né? Estou novinho ainda na folha. A gente tem um pouquinho A nossa casa de Curitiba tem um convênio. Mas eu sou uma pessoa que tem um pouco de barreira nesse sentido. Por quê? Uma experiência de estágio que eu tive em BH, no período do serviço social, eu me deparei fui fazer um estágio numa casa que tinha convênio e um dos públicos era morador em situação de rua. Só que isso era uma preocupação minha, mas eu vi de perto, mas é uma preocupação minha bem antes, né? Antes de fazer serviço social, já no meu tempo de toca, que já vai para 19 anos, é a questão do engessar o serviço, não é? Como é que eu posso dizer isso? Quando a gente tem um convênio, termina, em algumas situações, engessando. A nossa casa, por exemplo, uma casa que cabe 20 pessoas em situação de rua. Nessas 20 pessoas, eu tenho um convênio. Mas nesse convênio, eu só posso acolher aquilo que a administração pública municipal a mim. Chegou aquele morador em situação de rua, chegou lá no Centro Pop, chegou no CRAS. Ah, tem uma vaga, liga para a Toca de Assis. Tem uma vaga disponível, tal, aí a gente acolhe. Só que, o que é que acontece? Nas nossas casas, batem muitas pessoas que a gente chama de demanda espontânea. O que é que acontece? Na rua, é aquilo que eu voto, nós não somos salvador da pátria. Mas, na rua tem os miseráveis dos miseráveis. Tem casos e mais casos. Então, quando chega alguém que diz assim, irmão, eu estou com câncer, eu estou na rua. Irmão, eu tenho HIV e estou na rua. Irmão, eu quebrei a perna, eu estou com feridas expostas. Se eu estou conveniado, eu não posso acolher essa pessoa, porque engessei meu serviço. Se eu estou livre, eu posso dizer, entra para casa que a gente vai cuidar de você. Entende? Então, um pouco assim que a gente tem em relação ao convênio, é bom, mas a gente percebe que a gente fica preso em algumas situações, sabe? Com essa demanda. Porque é comum nas nossas pastorais de rua, na nossa ida nas noites, a gente se deparar com uma pessoa que está morrendo. Eu tenho uma experiência muito vasta de pessoas que a gente via que estava mal, que a gente trazia, botava dentro do nosso carro, colocava na casa, dava um banho, dava comida, essa pessoa depois morria nos nossos braços. A gente dava um enterro digno, a gente dava um final de vida. Quantas vezes a gente encontrou idosos ou pessoas mais jovens, super doentes, a gente levou para casa e a gente foi para as emergências do hospital público dizer, ele está comigo e você vai acolher. Ah, mas ele não tem documento, mas ele é cidadão.
E ele tem direito de ser atendido nesse hospital. E você ficar enfrentando essa emergência. Então, quando a gente pensa em ter algum convênio, a gente fica pensando nesses casos que a gente não vai poder trazer, caso tenha necessidade e caso também tenha vaga. E nas nossas casas sempre a gente arruma uma vaguinha, né? Sempre a gente arruma um tinho para poder acolher. Sempre cabe mais um, né? Oi? Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Pois o limite nosso é o amor. É, coisa linda. Irmão, o Lucas, o Mano LDO, que também estudou serviço social conosco lá no Uni Horizontes, ele quer saber a situação da Cracolândia aí na região de São Paulo. Como que está lá o atendimento? Lucas, meu querido, você é do meu coração. Lucas, eu não estou atuando em São Paulo, estou de quarentena, estou preso porque eu tenho problema de saúde, né? Recentemente fiz uma cirurgia nos olhos e ele ainda está passando. Tem uma hora que eu fico bom, meu corpo está reagindo à lente que eu coloquei, que eu fiz uma cirurgia de catarata, mas por ser uma pessoa de risco, eu não estou na rua. Nós temos uma casa na Moca, no centro lá de São Paulo, ali no coração ali da Moca, não, no Belenzinho, só que é um núcleo. Eu tenho que sair de Campinas para ir para esse núcleo, trabalhar. Só que por isso eu não estou podendo ir. E a nossa casa de Campinas, como tem 4 lá, a gente está atendendo mais de 1.000 pessoas nos atendimentos. Então, infelizmente, São Paulo ficou descampado entre nós. Mas tem outros grupos lá, né? Grupos evangélicos, grupo espírita, grupo da Igreja Católica, fazendo um trabalho. Agora eu soube, através da televisão, que houve uma contenção lá. Mas aí eu não estou sabendo com detalhe como é que foi feito essa contenção. E confesso a você, Lucas, meu amigo, meu coração, eu aqui e eu lá na Cracolândia de São Paulo, pensando neles, porque eles, como é que se fala, estão muito vulneráveis, porque me lembro de um trabalho que eu fiz lá em 2009, eu fiquei em São Paulo de 2009 a 2012, quando eu andava ali na Cracolândia, e eu disse assim, meu Deus, o que é que eu faço aqui? O que é que eu tenho que fazer? Aí eu me lembrei das políticas de danos. Aí eu comecei a pedir chupeta e distribuir chupeta para eles, para salivar, porque a gente sabe que o crack seca a saliva, né? Assim, não, vou distribuir chupeta, vou dar para todo mundo chupar chupeta, para pelo menos salivar. E aí vestia a roupa, por exemplo, muitos ficavam nu, ficavam exposto. Então eu ia lá, pegava uma roupa, ou levantava as calças, né, para cobrir as genitárias. Era o que eu fazia. E aqueles que ainda estavam sóbrios, a gente conversava. Né? Mas isso foi lá um pouco atrás. Mas nesse tempo de pandemia, eu estou muito distante de lá, Lucas. E dói meu coração, viu? Era o que eu ia dizer agora, irmão. Imagino que está com o coração apertado por não estar liberado para estar lá com esses irmãos, né? Nossa, eu sofro muito, muito mesmo. Mas como diz o meu superior, irmão, a gente quer te vivo, não quer morrer logo, a gente precisa. Aí meu coração
dói, né? Mas o que eu posso fazer? Ô, irmão, o professor Léo Cury, lá do Uni Horizontes, entrou aqui na live também, está parabenizando pela conversa. A Hélida, que também nossa contemporânea de serviço social, está dizendo, olha, que trabalho excelente, na luta sempre pela garantia de direito. A Laudiceia está lamentando que os recursos financeiros são poucos, né, irmão? Eu estou até levantando uma questão. Eu conversei com as nossas assistentes sociais sobre esse plano do governo. E aí a gente ficou imaginando como que vai, né? Se muitos têm celular, outros não têm celular. Como muitos vão ter garantido isso, né? Mas aí a gente está vendo uma forma como é que a gente vai acessar, pelo menos aqueles que a gente tem convivência, né? Aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que viraram amigos, né? Não é mais nem irmão mesmo. Aquele irmão, aquele morador de rua que você senta e dá e conta história. Então, esses mais próximos, a gente vai tentar fazer algo, né? Mas aí eu trago um questionamento. Nem todo mundo tem celular, né? E também nem todo mundo tem documento na rua, né? Nem todo mundo tem CPF, nem identidade. É verdade. Ô, irmão, o Eduardo Almeida tá mandando, tá dizendo aqui, ó, saudades demais desse meu pai, irmão Carlos. Ah, lá de Aracaju, né? Pois é. Eu Ô, acho irmão, que é. Ô, irmão, nós falamos, quando combinávamos a live, nós conversamos também sobre a situação do Equador, que o sistema de saúde já entrou em colapso. A Toca de Assis está lá no Equador prestando assistência, né? Conta aí para o pessoal como que está esse atendimento lá e fala para quem não está acreditando no Fique em Casa a importância de seguir as orientações do Mandetta. Nossa, eu tenho dialogado muito com os irmãos do Equador, porque eu termino dando assistência lá, porque eu sou responsável pelo apostolado nacional. Essa parte toda social da Toca, ela. E aí os irmãos me falaram, né, a realidade que o sistema de saúde lá é precário e também o sistema funerário. Então, e eles têm enfrentado muita questão dessa dificuldade, porque não é só mais um morador em situação de rua que bate nas nossas portas, né? São as famílias mais pobres que vêm lá pedir socorro porque tem alguém doente ou tem alguém morrendo, tem alguém morto na rua, né? E eu sei que os irmãos lá devem enfrentar com maior dificuldade essa situação lá. Tá difícil, né? Tá. E olha, eu me preocupo, e muito. Aqui em Campinas, 5 que eu acompanhava de perto, de conversar, de trocar ideias, simplesmente a rede me ligou, me falando que estão internados. 5 pessoas em situação de rua que o senhor acompanhava estão internados? Sim, e só que eu não consigo falar com a pessoa que me passou essa informação de como eles estão sendo tratados. E aí me dói assim no coração. Será que ainda estão vivos?
Será Complicado, né, irmão? que, que eles foram bem tratados? Porque, olha, eu vou dizer, no meu tempo comum, na minha vida comum, fora a pandemia, morador em situação de rua, em hospital, é um Zé Ninguém, né? Imagina. Mas aí eu não tenho nenhuma notícia desses 5. E o mais interessante, todos os 5, o mais novo tem 20 anos. Que coisa. Muito triste isso. Não é Irmão, idoso. tem alguma história daquelas que o senhor menos se alegra de contar, mas que acha válido deixar como experiência que o senhor viveu? Como, Vitor? Tem alguma história ao longo dos 19 anos na fraternidade que o senhor é daquelas histórias às vezes triste, mas que o senhor gostaria de deixar como recado para a sociedade? Eu tenho tanta história. E é aquilo que eu aprendi na faculdade, na universidade, sobre nossa profissão do serviço social, que ela é uma profissão que ela não pode ser preconceituosa na atuação, né? De várias, eu tenho umas 3 muito fortes. Uma, e eu sempre quando falo da pessoa, ele já morreu no meu colo, e aí eu falo que eu não estou falando, não quero justificar e nem quero dizer que a atuação dele, que o crime dele, ou o pecado, como pode se falar, eu estou dizendo que ele, como é que se diz, estou valorizando, não. Eu estou falando da pessoa. Essa pessoa era o Val, ele é muito marcante na minha vida. Isso aconteceu em Fortaleza, quando eu morava de Assis, em Fortaleza, em 2001. Eu não sei o porquê o sistema penitenciário abriu as portas depois de 40 anos de reclusão. Por quê? Ele tinha uma cirrose hepática, HIV, um câncer degeneralizado no fígado, por causa da cirrose hepática. Esse homem saiu do presídio e foi até nossa casa, porque descobriu que tinha um spray que estava de morador em situação de rua. E aí ele chegou lá em casa, pequenininho, magro. Quem assistiu o Senhor dos Anéis, eu posso comparar o Val como o Sméagol, do jeito que ele estava. Então ele chegou para lá pedindo uma ajuda. E eu fiquei responsável de cuidar dele. Aí ele não conseguia tomar banho, aí eu fui dar um banho nele. Quando eu fui dar um banho nele, a via anal dele caiu. Quando caiu, a gente sempre usando luvas, eu percebi que o ânus dele tinha uma cavidade de uma borda de um copo. E eu me assustei com aquilo, de ver a via anal, mas um pouquinho bem longe de enfermagem, voltei com a via. E aí eu sentei com ele e disse, Val, você vai usar fralda, vai usar escora, porque você não pode facilitar, porque está caindo sua via anal. E aí uma médica amiga nossa foi atender, aí ela ficou assustada, e eu também, porque era uma coisa que eu não sabia explicar.
Aí, numa noite, esse homem, ele me procurou e disse assim, irmão, o senhor pode me escutar? Aí eu disse, posso, eu estou aqui para te escutar. Isso era 3 horas da manhã. Eu não estou justificando o crime dele. Eu estou falando da pessoa que a gente tem que amar sem preconceito e sem conceito da pessoa, né? Quebrando o paradigma que bandido bom é bandido morto. Aí eu sentei com ele, ele disse assim, irmão, eu queria que o senhor me deixasse ir para o teu colo. Eu estranhei, mas coloquei ele no colo. Quando eu coloquei ele no colo, ele me pediu para eu uma canção de ninar. Um homem, né? Querendo ser bebê. Aí eu disse assim, você tem alguma música que você gosta, que tem uma lembrança da sua infância? Ele olhou para mim e disse assim, eu não tive infância, mas canta qualquer música de ninar. E aí eu cantei uma música da minha infância que aninava e dizia assim, dorme neném que a cuca vai pegar, papai foi pra roça e volta já. E cantei isso, embalei ele. Aí ele disse assim, irmão, eu nunca fui amado. Ninguém nunca disse que eu era bonito ou que eu era feio. Quando eu era pequeno, meus pais eram alcoólatras, eles jogavam o jogo da velha nas minhas costas. Não sei quem lembra que o jogo da velha é aquele jogo que vai marcando com um X, outro com a bolinha. E esses pais, eles jogavam com caco de vidro. Às vezes com brasa quente, ia marcando. Esse mesmo menino, aos 10 anos, vai para uma escola, não consegue aprender, e a professora, na época, que ele já tinha uns, acho que estava com 50 anos, por aí, mas a professora, na época, humilhou ele e disse que ele era burro e que burro tinha que comer capim, porque ele não conseguia aprender. Ele virou um estrupador e fez uma série. Eu não sei porque esse homem não morreu lá no presídio. Mas lá no presídio fizeram todo tipo de tortura com ele, a ponto que devoraram o ano deles com um pau cheio de pregos. É uma tortura. E aí ele disse assim, irmão, eu preciso ser amado. Eu disse assim, Val, eu estou aqui para te amar. Aí ele me fez uma pergunta que é muito cristã. Disse assim, você acha que Deus consegue me perdoar diante de tudo isso? Eu disse, Val, depende de você. Se você está nessa trajetória de querer o perdão, Deus vai te perdoar. E aí ele olhou para mim e fez assim, hoje eu estou me sentindo amado por Deus através do Senhor. E aí morreu no meu colo. Então, numa hora dessa, eu deixo uma grande lição. Quando a gente vai cuidar de alguém, ou como assistente social que a gente atende alguém, qual seja ele, que a gente deixe os nossos preconceitos, que deixe os nossos dogmas para ver aquela pessoa como pessoa. Pessoa de direito e pessoa que, e aí eu agora falo como cristão, que ela tem que ser amada do jeito que ela é. Né? Então é uma das histórias, são várias. Que histórias! Nós poderíamos ficar aqui até amanhã, mas infelizmente a gente tem que ir finalizando, né? É uma conversa assim rica demais, enriquecedora mesmo e emocionante até. Saber que vocês se doam pelas pessoas e não tem como que eu posso dizer,
Ó, estão pedindo para eu contar lá a história de Montes Claros, ó. O Ezequiel Nascimento. Tá me ouvindo? Sim. O Ezequiel Nascimento Santos está falando para eu contar uma história lá de Montes Claros. Oi? O Ezequiel de Montes Claros está pedindo para eu contar uma história de lá. Ah, tá. Uma história lá da cidade de Montes Claros. O Ezequiel Ah, eita! É, eu acho que eu sei. Pois é, ele quer que o senhor conte uma história lá da cidade. Ah, já morei em tantos lugares. Pois é, não está lembrando assim especificamente, né, irmão? É, Então, irmão, eu não eu. sei, eu não sei, Pode falar. Vitor. Eu tenho um lado escritor. Eu queria ler uma crônica que eu Pode ler, fiz fica à vontade. ligada ao morador em situação de rua. Eu posso ler essa Fica à crônica? vontade. Por favor, por favor. Ela diz assim: eu vou ficar olhando para o computador. Eu estou chorando de dor. Ó pátria amada, seus filhos já não aguentam mais. Estou caído aqui na rua e nos becos. Sou um mendigo na busca de pão. Eu tenho fome de justiça. Você, pátria amada, não soube cuidar de mim. Você que no amor sou eu, o espelho da miséria humana. Um monstro carente de amor e de ternura, o alvo na mira do desprezo, da segregação social. Um refém da intolerância dessa gente, julgado pela fusão. Eu sigo carregando a minha cruz, à procura de uma luz e salvação, de um irmão que estenda a mão. Não sei ler o teu livro, Brasil. A ganância veste terno e gravata e vestido de linho puro. Pois eu não entendo tua fé. Eu vejo a minha liberdade aprisionada no sistema que me deixou na calçada, esperando uma migalha de pão. Eu estou chorando de dor. Meu canto é a resistência. Sou mais um menino que você abandonou. É isso mesmo, irmão. Histórias dessas que fazem a gente repensar a vida, né? Lembrar aí, quando a gente vê um adulto, um idoso em situação de rua, a gente tem que parar e pensar como é que foi a infância dessa pessoa, né? Como é que foi a juventude, o que deram a essa pessoa, quais as oportunidades que ela teve, porque esse discurso de dizer que está todo mundo no mesmo barco é mentira, né? A gente não está no mesmo barco. Mas seu É texto foi verdade. muito bonito. Obrigado pela participação aí. Eu fico muito feliz de tê-lo como um amigo, um grande professor. Dizer para o senhor que está fazendo falta aqui em Belo Horizonte. Quando estiver em BH, nos avise para a gente poder. Eu tenho certeza, em breve, a gente vai poder ir, se abraçar, conversar e ver mais de perto seu trabalho na Toca de Assis. Muito obrigado mesmo. Queria que o senhor se despedisse aí também, porque o tempo está acabando. E é isso. É.
Muito obrigado. Eu quero Parabéns aí dizer, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. eu, eu quero avisar meus amigos de Belo Horizonte que a gente vai reabrir a nossa casa da Pampulha. Lá ela é uma casa para idoso em situação de rua. Tem algum andamento para fazer, adequar dentro das políticas do idoso e do Estatuto do Idoso, para que a gente possa receber 30 idosos em situação de rua de graça, não é? Fazer para que esses idosos tenham um local para continuar a vida e depois encaminhar. Atenção, colegas de serviço social. Quando eu chegar aí, eu vou estar recebendo currículos para ser o assistente social da Casa do Idoso de Belo Horizonte. Notícia em primeira mão, hein? Notícia em primeira mão. Vaga de assistente social lá na Toca, em BH, na Pampulha. Ô irmão, vai passar pelas minhas mãos na seleção. Pois é. A Joyce Marcelino tá te mandando um beijo aí também, é só fã. Fernando. Um beijão, a grande companheira de teatro como Lu. A gente sacudia aquela universidade. E a Joyce já está colocando o currículo dela à disposição. Tá bom. Tá certo, Joyce. A Lourdes Sotero está dizendo que Recife te ama. Oi? Lourdes Sotero está dizendo que Recife te ama. Ah, minha irmã, eu também amo ela, ó, minha irmãzinha do coração. Isso aí. Ô Frei, obrigado, viu? Um grande abraço para o senhor. Tudo de bom, Deus abençoe. Queria agradecer também aí. Tem muita história, né? A gente pode marcar um outro momento para a gente falar. A Janete também quer uma vaga. Enfim, candidato não vai faltar. A gente tem que despedir mesmo, porque o tempo já está estourado. Obrigado, fica com Deus. Tá bom. Eu sou muito falador, viu? Se deixar, só eu amanheço o dia, tô brincando. Vamos marcar uma outra conversa na semana que vem? Tá bom. Gente, fique em casa, por favor, viu? Boa, boa. O isolamento social é fundamental. Isso mesmo, isso mesmo. O isolamento nesse momento é uma forma de amor, né, Frei? Se isole para proteger quem não pode se isolar. Isso mesmo. Obrigado, viu? Um beijo para todo mundo. Obrigado também. A gente vai encerrando. Tá bom. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus também. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. O irmão saiu e nós vamos encerrando por aqui. Eu achei fantástico o papo com o irmão. Tem conversa para muito tempo ainda. O irmão Carlos, quem teve a oportunidade de conhecer, sabe quão maravilhoso ele é. Uma pessoa muito bacana, sabe? Uma pessoa assim daquelas que vale muito a pena. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço aí a participação de vocês. Na semana que vem a gente faz uma nova conversa aí com o irmão, porque tem muita história, muita história mesmo. Um abraço, fiquem com Deus, viu? Fiquem em casa. Isso aí é um gesto de amor nesse momento. Até mais. Tchau, tchau.